Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias, então, mais uma vez aqui, né, de novo, para mais uma videoaula, dessa vez uma aula de literatura, a continuação aqui do livro Capitães de Areia, de Jorge Amado. Eu já tinha parado aqui nesse slide, o professor vai continuando aqui mesmo, então vamos à frente. Seguindo então o slide, olha lá, junto com o professor. Cada vez mais fascinado com as histórias do seu pai, sindicalista, que morreram em uma greve, Pedro Bala passa a se envolver em greves e lutas a favor do povo. Assim, movido por ideias comunistas revolucionárias, Pedro Bala passa ao comando do bando para outro menino e parte para se tornar um militante proletário. Veja bem, o nosso amigo Jorge Amado era de fato um homem socialista, né? Ele acreditava nesse viés aí político. Então, esse nosso amigo Pedro Bala, seguindo os passos dele, que já era um líder sindicalista, né? Ele se torna depois um militante proletário, ele vai lá em diversos lugares fomentar a revolução, que era aquilo que era esperado por Marx, né? Uma revolução do proletariado, que ia acontecer por meio da conscientização dos trabalhadores, que ia acontecer de uma forma ou de outra por conta das contradições que o capitalismo impunha, a opressão capitalista, etc. No entanto, Marx se colocou como porta-voz aí para que essa revolução fosse adiantada por meio então dessa pregação comunista. Então, basicamente, Pedro Bala se torna esse novo pregador comunista e militante proletário e se torna um grande herói nesse meio, certo? Basicamente é um pouco esse o destino dele. Mas vamos olhar outros detalhes, tá? Antes de ver esses detalhes, na verdade, só vamos fazer um apanhado geral. Então, basicamente, é a história de crianças abandonadas, certo? O Capitão de Areia, que constituem esse bando, digamos assim, de crianças que vivem nas ruas lá de Salvador, Bahia, esse é o contexto desse cenário, e que para sobreviver vive de pequenos furtos, ou então às vezes de até furtos encomendados, né? Tem pessoas que pedem para que num determinado momento do livro eles são contratados para entrarem numa casa de um casal e a mulher desse casal, na verdade, ela tinha, né, relações extraconjugais, digamos assim, com uma outra pessoa. Essa outra pessoa que contratou os capitães de areia para pegar de um empregado daquela casa as cartas que ele tinha enviado para ela, que ela tinha enviado para ele. Estavam nas mãos, estavam sendo guardados por esse empregado, ele tinha pego, e provavelmente ele estava chantageando essa mulher. Então, os capitães de areia são encomendados por meio de dinheiro para entrar lá naquela casa, pegar as cartas aí. Então, eles vão lá, roubam para sobreviver, às vezes tem essas encomendas, mas vive a vida deles, essas contradições, a cidade alta, a cidade baixa, aquelas contradições entre rico e pobre que a gente já viu um pouco. Basicamente, essa é a história do Capitão de Areia, né? E a gente vai analisando, então, a opressão da sociedade e a luta pela sobrevivência desses meninos. Mas vamos mais alguns detalhes aqui. O romance é narrado em terceira pessoa, por narrador onisciente, ou seja, que sabe de tudo que ocorre. Essa característica narrativa possibilita que seja cumprida uma tarefa facilmente notada pelo leitor, mostrar o outro lado dos capitães da areia. Né? É essa tentativa, na verdade, do Jorge Amado ao longo de todo o livro. O narrador, ao penetrar na mente dos garotos, apresenta não apenas as atitudes que a vida bestializada os obriga a tomar, mas também as aspirações, os pensamentos ingênuos e puros, comuns a qualquer criança. Então, várias passagens, tem uma, inclusive, quando eles vão para um carrossel simplesmente. Então, aquelas crianças que já pensavam em pegar mulheres, mesmo com 11 anos, que, inclusive, tinham relações sexuais de forma precoce, que roubavam, que se achavam muito homens, etc., nesse sentido de vida, de sobrevivência, né? Beleza. Em vários momentos, eles são totalmente crianças, certo? Como, por exemplo, eles visitam esse carrossel na praça da cidade, eles andam naquele carrossel como se fosse a coisa mais incrível do mundo, né? Como se fosse um momento de alívio para eles, onde eles pudessem ser crianças de fato. Então, essa visão humanística, o Jorge Amado ele tenta trazer, né, em relação a esses jovens delinquentes, sim, mas que viviam na rua por conta das condições, por conta da pobreza, enfim. Né? Ele tenta trazer sempre essa visão de eles terem pensamentos ingênuos, puros, comuns a qualquer criança, inclusive saudades de ter um carinho de mãe, carinho de pai. Ele também apresenta alguns fatos assim. O narrador não se esforça por ser imparcial, participa com seus comentários, muitas vezes sutis, mas sempre favoráveis aos capitães da linha. Sempre a tendência ao longo de toda a narrativa, né, é a favor dos capitães da linha. A obra não possui um personagem principal. Para indicar um protagonista, o mais apropriado seria apontar o conjunto do bando, ou seja, os Capitães da Areia como um grupo. Então não tem um personagem que se destaque, apesar do Pedro Bala ser um líder do Capitães da Areia.
ele não fica em evidência, porque o livro, ele, apesar de ter todo um campo narrativo, ele analisa especificamente cada um dos personagens. Os capítulos são divididos assim, então por isso que a gente não tem um personagem principal. O personagem principal, de fato, é o bando em si. Isso porque as ações não giram em torno, então, como o professor explicou, de um ou de outro personagem, mas ao redor de todos. Pedro Bala, o líder do bando, não é mais importante para um enredo do que Sem Pernas ou o Gato. Pode-se dizer que ele é o líder do bando, mas não lidera o eixo do romance. Daí a ideia de que o protagonista é um elemento coletivo e cada membro do grupo funciona como uma parte da personalidade, uma faceta desse organismo maior que forma os Capitães da Areia. É exatamente como o senhor tinha explicado, né? Quero que a gente veja agora em detalhe os personagens. Olha lá, Pedro Bala, líder dos Capitães da Areia, tem um cabelo loiro e uma cicatriz de navalha no rosto quando ele teve aquela briga, né? Fruto da luta em que venceu o antigo comandante do bando. Seu pai, conhecido como Loiro, era estivador e liderara uma greve no porto, onde foi assassinado por policiais. Beleza. O Sem Pernas, olhando cada um dos personagens agora em detalhe. Deficiente físico, possui uma perna na coxa. Preso e humilhado por policiais bêbados que o obrigaram a correr em volta de uma mesa na delegacia até cair extenuado. Sem Pernas conserva as marcas psicológicas desse episódio, que provocou nele um ódio irrefreável contra tudo e todos, incluindo os próprios integrantes do bando. Inclusive, é justamente por conta desse trauma, como o professor comentou com você, que ele se atira de cima de uma edificação e acaba se matando. Então, o Sem Pernas é um personagem que vai cometer suicídio. Gato é o galã dos Capitães da Areia, bem vestido, domina a arte da jogatina, trapaceando com o seu baralho marcado. Ele faz alguns joguinhos ali, deixa as pessoas ganhando no primeiro momento, mas depois ele rapa todo o dinheiro de todo mundo com esse jogo de baralho, né? Tinha um baralho marcado. Todos os que se aventuram numa partida contra ele. Além dos furtos e do jogo, Gato consegue dinheiro como cafetão de uma prostituta chamada Dalva, de alguma forma. E ele aí se relaciona com Dalva, até meio que se apaixona por ela. Mas enfim, né? Existe aí essa posição dele. Professor. O professor é aquele jovem então, que era alfabetizado, era um dos únicos, se não o único que era alfabetizado no grupo. Né? Intelectual do grupo, deu início às leituras depois de um assalto em que roubaram alguns livros. Além de entreter os garotos narrando as aventuras que lê, o professor ajuda decisivamente Pedro Bala, aconselhando-o no planejamento dos assaltos. Então, por vezes, o Pedro Bala ele se reúne com o professor e mais dois personagens para justamente analisarem como é que eles vão fazer os assaltos e tal. Então, o professor é um desses que se reúne com o Pedro Bala. Pirulito era o mais cruel do bando, até que, tocado pelos ensinamentos do Padre José Pedro converte-se à religião, executa com os demais os roubos necessários à sobrevivência, sem jamais deixar de praticar a oração e sua fé em Deus. Então, é o devoto aqui no meio de toda essa situação, né? Ele que vai se tornar aí padre depois. Boa Vida. O apelido traduz seu caráter indolente e sossegado, bem acomodado, lembrando que cada um dos nomes se refere a uma característica do personagem. Contenta-se com pequenos furtos o suficiente para contribuir para o bem-estar do grupo e com algumas mulheres que não interessam mais ao gato. João Grande, negro, mais alto e mais forte do bando. Cabelo crespo e baixo, músculos rígidos. Após a morte de seu pai, João Grande não voltou mais ao morro onde morava, pois estava atraído pela cidade da Bahia. Cidade essa que era negra, religiosa, quase tão misteriosa como o Verde Mar. Com 9 anos, entrou no Capitães da Areia, época em que o caboclo ainda era o chefe. Beleza. Alguns detalhes a mais. Cedo se fez um dos chefes do grupo e nunca deixou de ser convidado para as reuniões que os maiorais faziam para organizar os furtos. Então, ele também era convidado aí a participar dessas reuniões para planejar os grupos. Porém, né, é necessário observar, ele não era chamado para as reuniões porque ele era inteligente e sabia planejar os furtos, mas porque ele era temido devido à sua força muscular. Se fosse para pensar, até lhe doía a cabeça e os olhos ardiam. Os olhos ardiam também quando via alguém machucando menores. Então seus músculos ficavam duros e ele estava disposto a qualquer briga. Então, basicamente, ele era chamado protetor aí, dos jovens, porque ele gostava de fazer essa proteção dos menores quando eles eram machucados. Né? Ele era uma pessoa boa e forte, por isso, quando chegavam pequeninos cheios de receio para o grupo, ele era escolhido o protetor deles. Chefe dos Capitães da Areia, era amigo de João Grande
não por sua força, mas porque Pedro o achava muito bom, até melhor que eles. João Grande aprendeu capoeira com o querido de Deus, junto com Pedro Bala e Gato. Então, também a capoeira vai aparecer também bastante aqui. João Grande tinha um grande pé, fumava e bebia cachaça. Não sabia ler, era chamado de grande pela professora. Admirava o professor achava João Grande um negro macho de verdade. Beleza, volta seca. Admirador do cangaceiro, Lampião, a quem chama de padrinho, sonha um dia participar de seu bando e ele consegue participar. O professor já comentou com vocês que o Volta Seca, ele vai ter essa admiração pelo Lampião cangaceiro lá por muito tempo, até que um dia ele entra no bando, se torna um dos maiores, mais violentos aí, lampiões também. Um dos maiores lampião, um dos mais violentos. Dora tinha 13 para 14 anos, era a única mulher do grupo e se adaptou bem a ele. Era uma menina muito simples, dócil, bonita, simpática e meiga. Conquistou facilmente o grupo com seus cabelos lisos. Seus pais haviam morrido de alastrine e ela ficou sozinha no mundo com seu irmão pequeno. Bom, é interessante dizer para você que existe um filme do Capitães da Areia que você pode assistir. No entanto, tem que cuidar, porque por vezes o vestibular ele gosta de passar a perna nesses alunos que só assistem o filme e não leem o livro. Então é interessante ler o livro, é interessante ver as aulas, é interessante talvez ver o filme também. Beleza? Muito bem, então conquistou facilmente o grupo com seus cabelos lisos, seus pais haviam morrido de alastrine e ela ficou sozinha no mundo com seu irmão pequeno. Beleza? Tentou arrumar emprego, mas ninguém queria empregar a filha de bexiguento, né? Que tinha tido aquela doença, enfim, naquela época. Beleza. Aí ela encontrou João Grande e professor que a chamaram para morar no Trapiche e logo ela já era considerada por todos uma mãe, irmã e para Bala uma noiva. Então, como ela era a única mulher do grupo, ela que se aproximava de uma mãe, porque, veja bem, todos eles são órfãos, todos eles perderam seus pais muito cedo. Então, ela era o mais próximo de ser mãe, de ser uma irmã, de ser um carinho. Então, eles ficaram bem afeitos a ela nesse sentido. Ela participava dos roubos com os outros meninos, morreu queimando de febre. João de Adão, estivador, negro fortíssimo e antigo grevista, era igualmente temido e amado em toda a estiva. Através dele, Pedro Bala soube de seu pai. Ele tinha conhecido o loiro Raimundo, estivador que tinha morrido, baleado na greve, lutando em prol dos estivadores. Segundo ele, a mãe de Pedro falecera quando ele tinha 6 meses. Era uma mulher e tanto, e parece que essa mãe do Pedro Bala, aqui o João de Adão é um estivador, então que trabalha ali perto de onde os capitães da areia moram. Ele conta então que conheceu o pai do Pedro Bala, o loiro Raimundo, mas ele fala também da mãe do Pedro Bala, que parece que era uma mulher que morava na cidade alta, mas ela faleceu aí quando ele tinha 6 meses, certo? Padre José Pedro, padre de origem humilde, só conseguiu entrar para o seminário por ter sido apadrinhado pelo dono do estabelecimento onde era operário. O dono do estabelecimento, em determinado momento do livro, fala para o bispo: olha, o que eu quero mesmo é ajudar na fé e tal, não sei o quê. Talvez pagando aí a bolsa para um seminarista. E aí ele se propõe, e é nessa hora que ele entra para o seminário. Ele era um mero trabalhador. Discriminado por não possuir a cultura nem a erudição dos colegas, demonstra uma crença religiosa sincera. Então, ele é aquele padre humilde, mas que tem uma fé sincera, segundo o contexto do livro, né? Por isso, assume a missão de levar conforto espiritual às crianças abandonadas da cidade, das quais os capitães da areia são um grande expoente. O querido de Deus, né? Grande capoeirista da Bahia, respeita o grupo liderado por Pedro Bala e é respeitado por ele. Ensina sua arte para alguns deles e exerce grande influência sobre os garotos. Então, o querido de Deus era um trabalhador, um mais velho, que dava essas aulas de capoeira para eles. Enfim, que vira e mexe conversava com eles também. Inclusive, se não me engano, foi ele que encomendou aquele roubo, né? Ele que indicou os capitães da areia para aquele roubo naquela casa em relação às cartas, né? O senhor tinha falado. Beleza. Bom, esses são as características um pouco mais aprofundadas de cada um dos personagens que aparecem no livro. Lembrando que o personagem principal é o grupo inteiro Capitães de Areia, mas que o professor queria passar para vocês. Depois são características finais da obra em si, certo? E aí a gente fala numa próxima aula. Beleza, senhoras e senhores? Valeu!